Cuca é o novo treinador do Corinthians e o treinador já pode chegar já pedindo de 3 a 4 reforços para o presidente do Timão. Vem comigo que você vai entender tudo agora no canal do Corinthians. É do time do povo, vai da Coringão! Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias atualizadas do Corinthians. Pessoal, é com grande prazer que eu anuncio que o Cuca é o novo treinador do Corinthians. Ainda bem que a gente se livrou do treinador que não é treinador, Fernando Lázaro, do treinador que é analista de adversários. A diretoria do Corinthians, a gente não pode negar que demorou muito tempo para tomar essa ação. O Corinthians precisou ser eliminado do Campeonato Paulista dentro de casa diante do seu torcedor. A gente precisou perder para um time de várzea de 2 a 0, que é o Remo, na Copa do Brasil, uma competição super importante. Fernando Lázaro custou ganhar do Cruzeiro de 2 a 1 dentro da Neoquímica Arena, que é um time de segunda divisão, que subiu recentemente agora. E a gente perdeu de forma vergonhosa ontem para o Argentinos Júnior na Taça Libertadores. Precisou de tudo isso para a diretoria dispensar o Fernando Lázaro. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa diretoria ela é lenta. Ela é uma diretoria cheia de incompetentes que estão comandando o maior time do Brasil. O time mais amado do Brasil pelos seus 40 milhões de torcedores. Porque não é só porque o Cuca chegou que certos milagres vão começar a surgir. O Corinthians precisa de um meio ofensivo, o Corinthians precisa de um elenco, porque o Corinthians hoje tem 11 titulares medianos, com algumas exceções, sendo o Renato Augusto uma delas, sendo o Fausto Vera uma delas, sendo o Cássio uma delas. O Corinthians tem algumas exceções no elenco, mas o resto é de mediano para ruim, é de mediano para ruim. Então, o Corinthians precisa contratar peças para dar sequência no Brasileiro, Taça Libertadores, Copa do Brasil. Como a diretoria é muito lenta, demorou um século para demitir o Fernando Lázaro, vai demorar um século para contratar também. E a gente não pode esperar, estamos no meio de competições super importantes. O Matias Rojas foi oferecido ao Corinthians, vocês entendem isso, fiel? Ele foi oferecido, ele tem proposta do futebol sul-americano inteiro. E foi oferecido ao Corinthians, e o Corinthians até agora não contratou o jogador. Pode até perder o jogador para outro clube se já não perdeu. Se vocês souberem de alguma coisa, comentem aí. Então, a diretoria do Corinthians é deficitária pela sua incompetência. Demorou muito tempo para a gente dispensar esse... Não gosto nem de comentar o nome desse cara. Porém, ele vai continuar na comissão técnica do Corinthians. Então, pessoal, agora com o Cuca, que é um técnico que tem grande nome, que tem experiência tática, que tem peito, que o senhor Fábio Santos, se não jogar bola, não vai entrar em campo, porque na minha opinião, nem se jogar ele tem que entrar em campo. Esse cara é horrível, esse cara não é jogador do Corinthians. Ontem no jogo, ele deu só toquinho de lado, não marcou ninguém, não apoiou o ataque, perdeu várias bolas, deu vários passos errados, não deu um cruzamento para o nosso centroavante. E como que um cara desse continua sendo titular do Corinthians, sendo que a gente tem um Bidu, que apesar de uma amostragem pequena, fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Já merecia uma chance de início na lateral do Corinthians, que é um jogador que é jovem, está cheio de vigor físico. Outra deficiência técnica que temos no nosso elenco é o zagueiro Gil. O Gil chega em todas as bolas atrasadas. Nós que somos torcedores, nós não somos pagos para isso e analisamos melhor que o nosso ex-treinador Fernando Lázaro. O Gil não chega em uma bola, pessoal, junto com o atacante. Ele só chega em bola atrasada. O Balbuena está vivendo uma péssima fase, infelizmente. Se juntar a idade do Balbuena, do Gil e do Fábio Santos, dava a faixa etária do elenco inteiro do Argentinos Júnior ontem. Então, agora com a chegada do Cuca, a gente tem que procurar renovação, temos que procurar jogadores jovens, temos que ir no mercado e investir com inteligência. Não é ir atrás de Rames Rodrigues, ou de Di Maria, ou do fulano, ou do ciclano de 40 anos de idade. A gente tem que ir atrás de profissionais
para encher o nosso elenco de qualidade técnica, jogadores jovens com vigor físico. O Corinthians perdeu aquela pegada. O Corinthians perdeu até o fator Neoquímica Arena. Antes o Corinthians passava vergonha fora de casa, mas dentro da Neoquímica Arena o bicho pegava. Hoje o Corinthians passa vergonha fora de casa e dentro de casa. O Corinthians com o Fernando Lázaro, após a eliminação do Paulista, a gente ficou 15 dias sem jogar. Durante esse dia o Corinthians treinou em apenas um período. Os jogadores iam lá na parte da manhã, batiam uma bolinha, fazia 40 minutos de academia e tchau. Por isso que o clima no vestiário era muito jogador malandro, muito jogador macaco velho. A gente precisa de um técnico de responsabilidade. E com o Cuca será assim. O Cuca é ganhador de títulos, é um técnico de prestígio e um técnico que entende de bola. Dessa vez eu acredito fielmente que o Corinthians acertou em cheio na sua contratação. Agora basta a diretoria ajudar o Cuca. A diretoria do Corinthians tem que ajudar ele a desenvolver um bom futebol, porque desenvolver um bom futebol não depende só do técnico, depende da diretoria fornecer as peças para ele. Então, do William Monteiro Alves, o Cuca com certeza vai te indicar alguns nomes e você entra de cabeça nesse mercado, até porque você não pagou a dívida do Corinthians. Você quitou apenas 1% a dívida do Corinthians. Então, o que ele indicar para você, você entra de cabeça e traz, cara. Não fica atrás dessas ilusões, igual você ficou com o Cavani, igual você ficou com o Felipe Coutinho. Manda esses caras pra merda, que é Corinthians, irmão. Não quer vir jogar no Corinthians? Vaza, tria. O André Sanches eu não gosto dele, pelo que ele fez. Mas ele tinha peito. Ele falava, enquanto eu for presidente, esse cara não joga no Corinthians. E pronto, acabou, bola pra frente. Vai atrás de jogadores. Jogadores jovens que se comprometem com a torcida, que veste o manto com amor, irmão. Jogadores que querem demonstrar futebol, que são jovens, mas se você ficar atrás de macaco velho, jogador que só quer pegar o seu dinheirinho no final do mês, o Corinthians vai ficar aí, sem perspectiva de títulos, sem perspectiva de nada. O que a gente pode esperar desse elenco atual do Corinthians hoje? Nada. A gente não tem elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. A gente não tem elenco para ser campeão da Copa do Brasil. A gente não tem elenco para ser campeão da Copa Libertadores. Não estou dizendo que não vai ser. Que eu espero agora que com as indicações do Cuca, você pode trazer aí de 2 a 3 nomes que pode mudar o cenário do nosso Corinthians futebolisticamente. Então, pessoal, eu queria mais fazer esse bate-pronto. Eu estava até com um vídeo pronto, eu estava viajando e recebi a notícia do Cuca, então tive que fazer um vídeo meio às pressas, sem roteiros. Tudo para deixar você, torcedor do Corinthians, informado. O meu muito obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal, deixa seu like e vai, Corinthians!